presidente Ivonete Ludogério, senhor prefeito municipal em exercício, Campina Grande, Enivaldo Ribeiro, senhor deputado e vice-prefeito de João Pessoa, Manuel Júnior, em nome de quem saúdo todos os demais membros da mesa, senhores vereadores, gostaria de saudar e abraçar a todos e a cada um no plenário e nas galerias, mas na impossibilidade eu o faço através do grupo de coordenadores e professores da Facisa, que aqui me honram com a sua presença. Meus senhores, minhas senhoras, meus amigos de Campina Grande, eu quero inicialmente agradecer, penhorado, aos autores da proposição que resultou na outorga desse título de cidadania, Álvaro Farias e Aldo Cabral. E agradecer a esta colenda Câmara de Vereadores por ter acolhido a iniciativa legislativa de Álvaro e Aldo Cabral. Dizer do meu respeito à Câmara e aos vereadores em geral, como primeiro elo de ligação entre o povo e os poderes constituídos. Meu respeito, meu carinho por todos os integrantes desta casa. Agradecer as palavras generosas que me foram dirigidas por Álvaro, por Aldo Cabral, e bem assim, por Pimentel e João Dantas, e pelo meu querido e fraterno amigo, Dr. José Moraes Lucas. Cada um a seu modo me trouxe as referências mais encomiosas, bem acima do meu merecimento. Uma palavra especial para o meu amigo Zé Lucas, que é um verdadeiro repositório de informações, um banco de dados ambulante, sabe tudo da política da Paraíba e do Brasil, mas esqueceu de dizer uma coisa, é que ele foi o articulador da primeira campanha que eu disputei. A primeira eleição, efetivamente, por mim disputada, foi para orador da minha turma de médicos de 1966, e fui vitorioso graças ao talento, à capacidade de articulação, aos conchavos armados pelo doutor José Moraes Lucas. Meus senhores, minhas senhoras, há uma questão mal resolvida entre os entendidos sobre o que é mais significativo, se a cidadania natural ou aquela adquirida. Da cidadania natural, se diz que é apenas obra do acaso, é arte do destino, ou, quando muito, um produto da conspiração dos astros. No entanto, ela responde pela nossa formação, pela moldagem da nossa personalidade, pela nossa configuração afetiva. Pode-se dizer que a terra que guarda o nosso umbigo é o que guarda o essencial da nossa história. Da cidadania adquirida, se diz que é bem mais consciente, porque é escolhida, porque é objeto de deliberação e exige um concurso de pelo menos duas vontades, a de quem outorga e a de quem recebe,
além de um julgamento de mérito, que torna ainda mais honroso e atraente e sedutor o título concedido. Nessa controvérsia entre cidadania natural e adquirida, a única coisa certa que se tem é que uma cria o ego e a outra lhe dá volume. Não me aflige essa polêmica, porque me mantenho fiel da mesma forma às minhas origens, ao tempo em que acolho com o mais veludoso ciúme e zelo filial os laços da nova cidadania. Posso dizer que essa cerimônia, na verdade, é apenas uma oficialização de uma situação de fato pré-existente. É apenas o registro, em papel passado, de um vínculo de pertencer muito antigo. Campina Grande capturou bem cedo os meus sentimentos. Foi a primeira cidade grande que eu conheci e o meu primeiro alumbramento. Para quem vivia no ermo, confinado no ermo do sertão, sem estradas, sem internet, essa cidade parecia mais distante e inacessível, como se fosse a última fronteira do universo sensível. Para além de Campina Grande, haveria apenas o orbe ignoto, frequentado apenas por viajores eméritos ou navegadores de longo curso. Aqui vim trazido pelo meu pai, pela primeira vez aos 7 anos de idade, para um exame de vista com o doutor Chico Pinto, o grande oculista do Estado, então, que era sousense de origem. Ficamos hospedados no Hotel Majestic, que dava para a Maciel Pinheiro. E o primeiro choque cultural que tive ao abrir a janela de manhã foi ver aquela multidão circulando em todas as direções. No dia seguinte, o mesmo burburinho, a mesma azáfama. E no outro dia, a mesma coisa. Perguntei ao meu pai se em Campina Grande todo dia é dia de feira. Porque essas explosões populacionais lá em Sousa a gente só via no sábado, que era o dia da feira, quando os povoados desciam em levas para a cidade. Aqui também vi pela primeira vez um telefone. E percebi que havia energia, para minha surpresa, que havia energia elétrica o dia inteiro nas casas. Chocante, literalmente, porque lá em Sousa o motor da luz só funcionava de 6 da tarde às 10 da noite. Corria então a mística da Campina dos 7 instrumentos, onde se fabricava de tudo, desde revólver Smith Wesson até peça de avião. Um dia vi um carro suspenso numa engenhoca hidráulica que eu não conhecia, com homens trabalhando embaixo, e logo imaginei que aquilo era uma linha de montagem e que acabavam de fabricar um automóvel. Errei apenas por alguns anos, porque agora se fabrica avião em Campina Grande.
Mas Campina era também a grande provedora de bens industriais, fabricados ou não aqui, tudo provinha de Campina Grande. Compramos a nossa primeira geladeira, a querosene, aqui em Campina Grande. Compramos o nosso primeiro rádio, a bateria, aqui em Campina. A primeira vitrola, a manivela, aqui em Campina Grande. E me impressionava, então, essa cornucópia inesgotável de bens tecnológicos em que Campina havia se transformado. Fosse como fosse, esta cidade me desafiava. E aí decidi mergulhar de ponta cabeça na sua cultura, nas suas tradições, no seu savoir-faire, para entendê-la melhor ou para procurar decifrá-la. Começando pela sua dimensão lúdica. Ouvia com devoção as músicas de Rosil Cavalcante, possivelmente o mais campinense dos compositores, que não era natural daqui, era adotado, porque era natural de Macaparana, em Pernambuco, e compôs com Raimundo Asfora essa obra-prima, que é Tropeiros da Borborema, uma espécie de hino extraoficial de Campina Grande. Torci pelo 13. Mas não torcia pelo 13 propriamente, que eu não conhecia e nunca tinha visto jogar. Torcia pela sonoridade dos nomes da sua linha de defesa. Arricarei, Félix e Urai. Arrupiado, Zé Pequeno e Nenzinho. Os nomes eram assim. Não havia naquele tempo Richarlison, nem Davidson, nem Michael Suel. Mas o que me fascinava mais era o trio final, Arricarei, Félix e Urai, porque formava uma modulação, um encadeamento jâmbico que sugeria entrosamento e integração, e que eu repetia como um mantra, Arricarei, Félix e Urai. O encanto só se quebrou muito depois, quando Arricarei deu uma declaração dizendo que a maior defesa da sua vida foi uma atrasada de Urai. A segunda característica que me seduzia em Campina Grande era a sua paixão pela política. A política aqui chegou ao estado da arte, e eu me empolgava vendo aquelas multidões ocupando praças, logradouros, a veemência dos seus oradores, a competência dos seus líderes. Aquilo tudo influenciou na minha opção também pela política. E Campina era, por conta disso, o centro de gravidade da Paraíba e o ponto de convergência de todas as forças interessadas no bem coletivo e no progresso social. Do seu rico passado, da sua larga tradição histórica, eu evoco aqui 3 ícones para reverenciar. Cristiano Lauritzen, Félix Araújo e Argimiro de Figueiredo. Cristiano Lauritzen, por curiosidade, porque ele era dinamarquês de origem e governou essa cidade durante 19 anos ininterruptos.
só saindo do posto pela morte e sendo logo depois substituído pelo seu filho, Hernani Lauritzen. Cristiano Lauritzen, que o povo chamava seu Loripe, tinha uma visão surpreendente de estadista. E foi ele que imaginou e enfrentou a luta pela implantação do ramal da Great Western, que abriu as portas de Campina Grande para o mundo, que criou o grande ciclo do algodão que viria depois e transformou essa cidade no maior entreposto comercial do Nordeste e possivelmente um dos maiores exportadores do país. Félix Araújo, pelo idealismo quase romântico, patrono desta casa, sucumbiu na via pública, na mão de sicários, por amor à verdade. E Argimiro de Figueiredo, pela integridade, pela dignidade de que tantos somos carentes nesses dias de derrelicção moral que estamos vivendo, de corrupção desenfreada e falta de controle sobre os que avançam no erário público. Admirava em Argimiro a elegância na tribuna, a profundidade da linguagem expendida. E depois passei a admirá-lo ainda mais no convívio, porque foi meu padrinho de casamento. Argimiro também era um bravo, com aquela serenidade, aquela integridade, defendia até as últimas consequências as suas ideias. E foi assim na luta contra a orientação que se dava a Sudene naquela época. Eu era estudante em Recife e vi fazerem o enterro simbólico de Argimiro de Figueiredo por defender as suas ideias, que depois o tempo mostrou que estava certo. Sofreu todo tipo de atribulação, de perseguição, de achaque, de agressão verbal. E eu me lembrava de Argimiro sempre que, na minha luta pela transposição do Rio São Francisco, sofria o mesmo tipo de doesto, a mesma hostilidade, a mesma vezânea, a mesma sanha inumana dos estados chamados doadores, dos fundamentalistas da ecologia, de grande parte da igreja, de grande parte da imprensa, de grande parte do meio acadêmico e de segmentos até aqui dentro do estado da Paraíba. Argimiro, a memória da luta travada e sofrida por Argimiro me ajudava a manter cada vez mais firme o meu ponto de vista. A terceira dimensão de Campina Grande, a terceira dimensão, na verdade, é a sua quinta essência. É o empreendedorismo. O empreendedorismo, que é mais do que uma atividade, é uma atitude. Uma atitude de autoconfiança, de determinação, de coragem, que associada à engenhosidade, à criatividade, à inovação, é capaz de operar milagres. Me lembro, só para dar um curto exemplo, de uma vez que estava na Espanha e roubaram a minha maleta de documentos. Naquele tempo, maleta só continha documentos. Quando roubaram a minha maleta de documentos, eu fui à polícia em Madrid e, em uma fração de segundos, o oficial chefe da polícia me informava que todo o espaço Schengen, que
o perímetro da comunidade europeia já estava informado sobre a minha mala e que, de uma forma ou de outra, ela aconteceria. Mas aí veio a surpresa. Ele me disse que o software pelo qual comandou aquela operação tinha sido criado aqui, nesta cidade de Campina Grande. Imaginem o meu orgulho. Daí podiam ficar com a minha mala, não tinha mais importância nenhuma, porque eu estava com o ego devidamente saciado com aquela informação. Mas o empreendedorismo me aproximou muito mais de Campina Grande. O meu pai foi um agente do ciclo do algodão aqui em Campina Grande. E ele dizia que, além dos negócios que fazia, havia um subproduto talvez mais importante do que o dinheiro, que era o aprendizado que ele recolhia. Ele afirmava alto e bom som que Campina foi a sua grande escola de comércio, a sua grande escola de relacionamento humano, e a maneira como daqui se fez para alcançar outras praças. Posteriormente, também o empreendedorismo me aproximou de Campina ainda mais, porque os meus irmãos, aqui radicados, assumiram esta atitude, que é muito própria de Campina Grande, a determinação de lutar, de ir às últimas consequências, para realizar algo útil em favor da sociedade, em favor da comunidade. E assim, o Dr. Buega assumiu o segmento de óleos vegetais e depois a liderança industrial, ocupando a presidência da Federação das Indústrias. O Dr. Renato Gadelha assumiu as responsabilidades na área médico-hospitalar. E o Dr. Dalton, no setor educacional e de comunicações, com a Facisa e a TV Itararé. Isso me deu muito mais a sensação de integrar esta comunidade, de fazer parte de Campina Grande, através dos meus irmãos, através da história e da saga do meu pai, pois pelos santos se beijam os altares. Meus senhores, ao me outorgar esse título de cidadão, Campina Grande não me fez perguntas. Não indagou a que eu venho ou a que me proponho. Não pediu as minhas digitais. E nem sequer perscrutou o meu signo zodiacal. Mas não tem por que se preocupar. A única ideia perigosa que eu carrego comigo é uma frase de Terêncio, um escritor romano do século II depois de Cristo, que dizia: Homo sum, nihil humani me alienum puto. Sou homem, nada do que é humano me é estranho. Estranho nos dois sentidos. Estranho no sentido de alheio, indiferente ou desconectado. Ou estranho no sentido de surpreendente, exótico ou irreal. Tudo o que eu fiz da minha vida, pública ou privada, foi, na verdade, tentar colocar esse princípio em ação. Parece fácil, mas eu adianto logo, para quem pensa assim, que Sartre dizia exatamente o oposto.
o inferno são os outros. No sentido de que toda interação, todo contato, todo compromisso com o outro ou com os outros resulta em perda de substância da liberdade individual e, por consequência, do próprio conteúdo existencial, porque a liberdade é a base e o motor de toda a transcendência. Já esta frase de Terêncio resume toda a filosofia ocidental. Ela supõe a alteridade, ou seja, a existência de uma fração do outro em cada um de nós e vice-versa. E isso leva a uma solidariedade ontológica irrecorrível, por onde se organiza toda a vida em sociedade. Mas ela é exigente. Ela exige que se abdique de toda a zona de conforto para se entregar resoluta e incondicionalmente a cada causa. Ela exige boa-fé, altruísmo. Ela exige resiliência, propensão para o perdão e tolerância. E aí é que mora o perigo, porque há sempre a possibilidade de uma grande frustração ou uma grande decepção na ponta da linha. Mas esse é um risco calculado. Eu acredito no prospecto humano. Eu acredito que mesmo aos trancos e barrancos, aos solavancos, a linha da evolução é sempre ascendente e aponta sempre para o bem. Eu acredito que por cada ação praticada com reta intenção, o lucro é de Deus, mas um dia Ele bota na nossa conta. E por acreditar nessas coisas todas, é que eu abracei este preceito sem hesitação. E foi assim, quando, em plena ditadura militar, como disse João Dantas, assumi a luta pelos direitos humanos, pelas liberdades cívicas, contra os atos institucionais, contra as cassações de mandato, o exílio, o banimento, a tortura, os assassinatos. E eu sabia que estava exposto a todo tipo de represália, porque via cada dia rolarem as cabeças dos meus companheiros junto a mim, num espetáculo grotesco que embrulhava o estômago e confundia o espírito. Foi assim, quando na Assembleia Nacional Constituinte, presidindo uma comissão temática, arrostei ódios e ameaças de toda sorte para dar a minha contribuição a essa Constituição cidadã, para que ela realmente atendesse àqueles pressupostos da promoção humana e social. Foi assim, enfim, que eu me envolvi com a causa da transposição de águas do Rio São Francisco. Eu vi que esta cidade, vocacionada para ser a grande metrópole regional, vocacionada para ser a líder de um processo de construção econômica e social nesse Estado. Campina Grande tinha contra si, operavam contra os desígnios de Campina Grande, um estigma da natureza, que era a escassez de água. Diversas tentativas foram feitas para resolver este problema, mas a insegurança hídrica recorrente, recidivante, criou uma espécie de sistema cíclico em que se alternavam progresso intenso com estagnação, dependendo da disponibilidade de água. Tivemos várias experiências que depois se exauriram, desde o Riacho das Piabas,
passando pelos açudes, Novo e Velho, pela hipersalinidade de Bodocongó, até o açude Vaca Brava, que foi obra de Asmiro Figueiredo, até chegarmos a Buqueirão, que era a grande solução, mas também, infelizmente, exauriu-se, dado a grande necessidade de Campina Grande, o crescimento da complexidade do meio social dessa cidade, que se tornava cada vez mais exigente de água. E aí, o drama concreto do racionamento ou da sua iminência foi o grande argumento que usei para convencer desta obra fundamental, não apenas para Campina, mas para 12 milhões de nordestinos espalhados em 360 municípios, incluindo Fortaleza. Enfrentei a intolerância, a adjetivação maliciosa, a desconfiança, a indiferença. Havia contra nós um concerto monumental de forças encampadas pelos grandes estados chamados doadores, Bahia, Minas Gerais, além de Sergipe e Alagoas. Incluía ecologistas, ambientalistas, a igreja. Um bispo resolveu fazer uma greve de fome às margens do São Francisco, quase mudando todo o sentido da luta e jogando a nação contra aqueles que defendiam a transposição. Enfrentamos a ira orientada por interesses políticos, como em Sergipe, quando fui vítima de agressão física, e assim em diversas circunstâncias. Mas a cada situação como essa, mais reforçava em mim a ideia, o princípio de que o bem que seria acarretado por aquela obra justificava todo o sacrifício, todo o sofrimento, toda a hostilidade, toda a dificuldade a que estávamos sujeitos. Quanto mais me agrediam, mais eu via, claramente visto, a esperança brilhando na ponta dos canais e sendo colhida na concha da mão. Essa foi uma ação que me deixou compensado e justificado por toda a minha vida pública. Se não tivesse feito mais nada significativo, esta obra da transposição já seria o documento mais firme que eu teria para mostrar aos homens e a Deus o esforço expendido. Meus senhores, quando eu sei que o tempo muda as percepções. E quando a gente começa a varrer as folhas do outono, a gente se torna mais reflexivo, ou melhor, mais revisionista, e tende a reavaliar cada passo empreendido. Quanto a mim, eu digo que se tivesse que começar tudo de novo, eu voltaria pelo mesmo caminho e procederia da mesma forma, só que com mais intensidade e com mais paixão. Confiaria mais na intuição e menos na razão. Evitaria enquadrar a realidade, esquematizar a realidade, atento ao que dizia Goethe:
Meu filho, a teoria é cinzenta. E a árvore da vida reverdece sempre. Amigos de Campina Grande, há na Bíblia uma formosa e singela oração que diz apenas: Senhor, fazei com que, transitando entre as coisas que passam, eu saiba abraçar as que não passam. Eu lhes digo que não vai passar nunca em mim a emoção, a felicidade, a alegria, o prazer, a honra, o orgulho de poder abraçá-los, estreitá-los ao peito e chamá-los conterrâneos. Obrigado a todos por esse gesto e que Deus os ilumine. Está reino marvado, recordar hoje é meu tempo.